Amém, gente? Quero dizer que eu estou muito feliz por você estar aqui. Você que chegou um pouquinho depois do início do culto, quero que você olhe para a tua direita e para a tua esquerda e diga: que bom que você está aqui mais uma vez. Deus é bom, Deus é bom. Diga comigo: Deus é bom. Amém. Irmãos, o que eu quero trazer para nós nessa manhã, o tema da mensagem é uma pergunta: o que fazer quando tudo vai bem? O que fazer quando tudo vai bem? Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 1. Você que nos visita hoje, que alegria recebê-lo aqui em nossa casa. Vi ali que está o filho da Maria Luísa. Gente, que bênção. Quantos estão nos visitando aqui nessa manhã? Só levante a mão assim, não vou cantar nem nada, fique tranquilo. Nós só queremos celebrar a sua vida aqui nessa manhã. Glória a Deus. Ali tem uma irmã. Gente, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Que alegria recebê-los aqui. O pessoal, quando fala sobre visita, fica pensando que vai vir o cântico depois, né? Visitante, fique tranquilo que a gente não canta isso aqui não. Fique em paz. Você encontrou a Bíblia aí, o endereço, amém? Gente, vocês acharam? Diga achei então. Não quer falar amém? Diga achei. 2 Samuel capítulo 7. Vai, mais uma vez. Você achou? Obrigado. Versículo 1. Quando o rei Davi já morava no seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos, ao redor, ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando em um palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece em uma simples tenda. Natã respondeu ao rei: faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Meus irmãos, eu estava meditando e pensando nessa questão: o que fazer quando tudo vai bem? É muito comum nós sabermos o que fazer quando enfrentamos dificuldades. Quando há problemas no casamento, quando os filhos estão dando trabalho, quando as finanças não vão bem, ou quando chega uma enfermidade. Diante desses desafios, nós oramos mais, jejuamos mais, lemos mais a Bíblia, buscamos mais ao Senhor, temos um coração mais quebrantado, mais aberto para conselhos. E isso não está errado, de maneira alguma, porque afinal de contas a palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio e o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então é a Ele que recorremos, nós buscamos mesmo a Deus diante dos nossos desafios, porque é Ele que nos socorre, é Ele o nosso refúgio, Ele a nossa provisão. Então o problema não é buscar a Deus em meio a lutas, às dificuldades. O verdadeiro desafio, irmãos, é continuar com o mesmo coração quando a luta termina. Quando a prosperidade chega, quando não existe mais crise no casamento, quando os filhos, está tudo ok. E eu quero, nessa manhã, diante desse texto, eu estava meditando sobre isso, sobre esse tempo de paz que chegou para a vida de Davi. Eu quero profetizar, irmãos, que se você está vivendo um tempo de guerra e lutas que estão pesadas demais, no nome do Senhor Jesus, essa guerra vai chegar ao fim. Amém, gente? O tempo de paz, de bonança, de prosperidade vai chegar. Fique firme, assim como o Davi fez. Toda guerra tem o seu fim. Amém? Davi, queridos, estava vivendo esse tempo de bonança. Um tempo incrível. A palavra diz, nós acabamos de ler, que o Senhor havia dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. A casa de Saul, seu antecessor, já não era mais uma ameaça. O reino estava estabelecido. A arca, que representava a presença de Deus, estava de volta em Jerusalém, pertinho dele. O palácio, a sua casa, estava pronta. Quantos aqui têm aquela satisfação de entrar em casa e de repente ver tudo no lugar?
tudo aquilo que você idealizou para sua casa, para a tua residência, sabe, tanto de mobília quanto de reforma predial, sabe, tudo em ordem. Davi estava nesse momento. O palácio que ele idealizou no coração estava pronto, sua casa estava pronta, estava tudo muito, muito, muito bem. E aqui, gente, nós precisamos então, diante desse cenário, aprender com Davi. Aprender algo que Davi fez no momento mais glorioso do seu reinado. Ao invés de relaxar e fazer como muitos fazem, que é se esquecer do Senhor, Davi, diante disso, decidiu honrar a presença de Deus como nunca alguém havia honrado. E isso é demais. Sabe, isso impactou tanto o coração de Deus. Mexeu tanto com o coração de Deus, porque não foi um profeta que pediu para que ele fizesse algo, não foi uma inspiração, foi algo que nasceu no coração dele, irmãos. Essa disposição e esse interesse de fazer algo para Deus, como nunca alguém havia feito, de honrar a presença de Deus no momento mais prazeroso, mais tranquilo de sua vida, atraiu bênçãos, não apenas para ele, mas para toda a sua descendência. Se você ainda mantém a sua Bíblia aberta, leia comigo a partir do versículo 4. 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 4. Naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: por acaso você é a pessoa que construirá uma casa para eu morar? Eu nunca morei em nenhuma casa, desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje. Mas tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado todos os israelitas. Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo: por que vocês não construíram para mim uma casa de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para governar sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os inimigos ao seu caminho. Eu o farei agora tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei ali, para que tenham o seu próprio lar e deixem de ser incomodados. Homens perversos não mais os oprimirão, como fizeram no início, e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também darei a você descanso de todos os seus inimigos. Saiba também que o Senhor estabelecerá uma casa para você. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, levantarei a sua descendência, um fruto do seu próprio ventre, para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Versículo 14. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com varas de homens, com açoites aplicados por homens. Contudo, nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe havia falado por revelação. Meus irmãos, a atitude de Davi em honrar a presença de Deus, no momento mais glorioso do seu reino, atraiu tanto o favor de Deus sobre ele, que não apenas o abençoou, mas abençoou a sua descendência. Isso é maravilhoso. Sabe o que eu aprendo olhando para isso? Que a paz que Davi estava desfrutando não diminuiu sua paixão, o conforto não esfriou a sua devoção a Deus, o sucesso não roubou a sua sensibilidade pela presença de Deus. Quanto mais Deus fazia por Davi,
mais Davi queria honrar a presença de Deus. E quando nós trazemos isso para os nossos dias, para a nossa vida, queridos, é esse o coração que devemos ter diante do Senhor. Amém? Agora, diferente de Davi, eu quero que você volte um pouquinho no tempo, quando nós olhamos para aquela geração de Israel, que viveu no Egito, nós aprendemos muitas coisas que não devemos seguir. Nós sabemos da história, só refrescando a memória, eles chegaram no Egito por causa de uma crise que havia se estabelecido em toda a terra, uma fome. José já estava lá como governador, então eles foram colocados em uma região muito boa e ali eles começaram a prosperar. Era um tempo providencial de Deus para aquele povo, para aquela geração. No entanto, eles carregavam e sabiam disso. Eles carregavam uma promessa de que eles não deveriam permanecer para sempre naquele lugar. Eles não deveriam permanecer para sempre no Egito. Mas as coisas ficaram boas demais. E o que aconteceu? Eles se acomodaram e se esqueceram do Senhor. E a Bíblia nos mostra, irmãos, se você ler a história, que eles só voltaram a clamar pela ajuda de Deus quando as coisas ficaram ruins. Será que isso não acontece com muita gente em nossos dias? Quando as coisas ficam boas demais, se acomodam, já não oram mais, e estar em comunhão na igreja já não é tão importante assim. Olha que interessante. E diante disso é tão impressionante porque a dor, ela desperta pessoas, mas a prosperidade muitas vezes ela adormece. Ela nos adormece, ela nos deixa num estado de, puxa, agora eu não preciso mais considerar Deus em meus caminhos. Eu já não preciso mais reconhecer que é Deus que está me permitindo viver o que eu estou vivendo. E isso é algo muito trágico. Então, queridos, diante desse cenário daquele povo, quando as coisas ficaram ruins, eles começaram a clamar, e o que Deus faz? Ouve o clamor, porque Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom. E manda Moisés. Nós conhecemos a história. Eles foram libertos de uma maneira muito extraordinária. Mas aquela geração, depois de libertos, depois de saírem do Egito, eles não reconheceram e não honraram a presença de Deus pelo tempo bom que eles estavam vivendo. E é interessante porque mesmo diante de tantos sinais, milagres, curas, manifestações extraordinárias da presença de Deus, nós sabemos qual foi o resultado daquela geração. Eles morreram no deserto por causa da murmuração e pelo desejo de voltarem para o Egito. Irmãos, todas as vezes que eu leio sobre isso, eu fico impressionado. Como que alguém que está vivendo debaixo do favor de Deus, provisões diárias. Irmãos, a Bíblia diz que durante a caminhada deles pelo deserto, uma coluna de fogo os aquecia durante a noite, porque deserto é uma região fria durante a noite. Uma nuvem os cobria durante o dia por conta do sol. Então havia manifestações de Deus constantes, provisões. Como que uma geração que está vivendo isso, diante de qualquer desafio que surgia, eles murmuravam e diziam para Moisés: era melhor nós estarmos no Egito, era melhor nós ficarmos no Egito, porque pelo menos lá nós tínhamos cebola, pelo menos lá nós tínhamos comida. Gente, não é assim chocante nós enxergarmos isso? O coração daquele povo, irmãos, mesmo diante de tantas coisas, diante de tantos sinais, irmãos, não faltava palavra, não faltava presença de Deus, não faltava uma boa liderança, mas aquele povo endureceu o coração e eles não conseguiram perceber o bem que Deus estava fazendo por eles. E a palavra nos traz uma advertência sobre isso, porque nós precisamos olhar para as nossas vidas, como nós temos correspondido ao bem que Deus tem feito por nós. Quantos compreendem que dia após dia o favor de Deus tem nos alcançado?
Mesmo diante das lutas, irmãos, mesmo diante dos desafios, nós não podemos negar que o favor de Deus está sobre nós. Só o fato de você estar aqui representa que Deus tem cuidado de você. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. A partir do versículo 7. Olha o que a palavra nos traz como advertência já para os nossos dias. Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7. Se você encontrou, diga achei. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração de vocês como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar, diga comigo, apesar de terem visto o que eu fiz durante 40 anos. Gente, uma vida, nós vamos continuar a leitura. Uma vida vivendo o favor de Deus no deserto. E aquele povo, ainda assim, teve um coração endurecido. Olha o que continua a leitura. Versículo 10. Por esse motivo, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois temos sido participantes de Cristo, se nos apegarmos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração de vocês como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? E contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca entrariam no descanso dele? Não foi àqueles que foram desobedientes? Vemos assim que não puderam entrar por causa da incredulidade. Gente, é forte. É muito forte. Irmãos, não endureça o seu coração. Aquele povo, gente, não teve falta da presença de Deus. Você concorda comigo? Nós acabamos de ler. Aquele povo não teve falta de manifestações, de milagres, de uma boa liderança. Gente, era Moisés que os liderava. Uma liderança íntegra, uma liderança que buscava a direção do Senhor. Aquele povo estava vivendo o favor de Deus, o bem de Deus, mas eles não souberam aproveitar. Eles não souberam reconhecer o bem que Deus estava fazendo por eles. O que nós trazemos para os nossos dias, e hoje nós vamos celebrar a ceia. Agora, para nós, quando nós olhamos para aquilo que Jesus fez na cruz, onde nós estávamos, onde nós estamos hoje e para onde nós estamos indo. Olhe para a sua vida por um instante e faça uma reflexão, traga a sua memória. Quantas provisões você já experimentou de Deus? Quantos livramentos você já experimentou de Deus? Quanto Deus tem prosperado a sua vida, irmãos?
Quantas orações você já colocou diante do Senhor e foram respondidas? A verdade é que mesmo com os desafios que nós temos todos os dias, Deus tem cuidado de nós. Nós temos vivido o bem do Senhor, o favor do Senhor. E o que eu quero trazer aqui para nós nesse dia, olhando para esses dois cenários, Davi e o povo que saiu do Egito, Israel que saiu ali do tempo do Egito, é que seja no tempo de guerra ou no tempo de prosperidade, no tempo de paz, que o nosso coração, irmãos, sirva ao Senhor e permaneça diante dele com a mesma intensidade. Davi, ele nos mostra como viver quando tudo vai bem. Porque é bem verdade que a nossa vida não se resume a apenas lutas, amém, gente? Essa história de que a vida do crente é só luta e batalha, sei lá, quem acredita assim, que viva assim. Mas a verdade é que existem momentos de paz, existem momentos de que está tudo bem. E nós precisamos desfrutar desses momentos. Mas seja num tempo que nós estamos enfrentando um desafio enorme, algo muito fora do comum, do cotidiano, ou seja, no tempo que as coisas estão caminhando, sabe? A gente tem o cotidiano nosso, mas as coisas estão indo bem. Seja lá qual for o momento, nosso coração precisa permanecer diante do Senhor com a mesma intensidade. Se você continuar a leitura desse capítulo aí que nós lemos de 2 Samuel, capítulo 7, que fala sobre Davi, você vai perceber que Davi, ele teve, depois desse momento, outras lutas, outras crises pessoais e familiares, né, que, como eu disse, faz parte do nosso dia a dia. A gente não está prometendo um mundo de rosas sem os espinhos, né? Então Davi, ele teve outros momentos de crise, mas ele nunca deixou de confiar e ter um coração sensível à presença de Deus. Por isso que ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus não é aquele que nunca falha, que nunca cai. O homem segundo o coração de Deus é aquele que nunca abandona a presença. É aquele que reconhece que não dá para viver sem a presença de Deus. Gente, mexeu aqui alguma coisa. Voltou? Tudo bem? O homem segundo o coração de Deus é aquele que, seja na prosperidade, seja na escassez, o coração dele permanece confiando em Deus. Continua olhando para Deus, continua amando a presença de Deus. Amém, gente? E aquela geração de Israel, que saiu do Egito, nos mostra o perigo de endurecer o coração. O Senhor deseja que o nosso coração permaneça queimando diante dele, seja na luta, na vitória, na abundância, na escassez. Sabe, irmãos, a nossa alegria, a nossa dependência, o nosso contentamento precisam permanecer no Senhor. E é exatamente isso que Paulo também aprendeu a viver. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 12 e 13. Paulo estava preso e ele vivia vitórias, mas ele também vivia derrotas, ele vivia desafios gigantescos como nós vivemos. E ele declara em sua caminhada, inclusive quando ele escreve aos Filipenses, ele estava preso, e ele afirma isso daqui, irmãos. O louvor pode subir aqui, por gentileza. A partir do versículo 12. Eu sei, olha, que Deus nos leve a essa maturidade diante dele, amém, gente? Eu sei o que é estar necessitado. Quantos aqui já passaram momentos de necessidade? Pode levantar mãos, ou está passando, faz parte da nossa caminhada. Então Paulo vai dizer, eu sei o que é estar necessitado, e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação.
Meus irmãos, eu oro para que a gente alcance esse lugar em Deus de contentamento. É pecado a gente sentir medo, é pecado a gente sentir fraqueza em alguns momentos, irmãos, faz parte. Mas o nosso coração precisa permanecer confiante no Senhor. E quando chegar a bonança, e quando chegar o tempo de paz, o nosso coração precisa permanecer confiante no Senhor. O nosso coração precisa permanecer satisfeito no Senhor. Ele é o nosso contentamento. Como a pastora citou aqui no momento da oferta, irmãos. Jesus nos alertou, não estejais ansiosos por coisa alguma. Sabe, é aprender a reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Eu quero liberar mais uma vez essa palavra para você. Se você está vivendo um tempo de favor do Senhor, as coisas estão caminhando todas bem, que você desfrute desse momento, mas sempre colocando o teu contentamento no Senhor. Mas se você está num tempo de luta, enfrentando um confronto pessoal, uma situação da tua alma, uma situação na tua casa, uma situação financeira, eu quero afirmar para você, permaneça firme, porque esse tempo vai passar. Deus é o Deus que coloca paz, Deus é o Deus que coloca fim às nossas guerras. Deus fez isso com Davi, e Ele continua sendo o mesmo. Ele colocará fim a esse tempo de luta, e você viverá o favor de Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos ter um coração que nunca vai precisar de uma crise para voltar a reconhecer a presença de Deus. Como Paulo disse, que em qualquer estação da nossa vida, o nosso contentamento, que a gente descubra esse segredo, que o nosso contentamento seja o Senhor. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, eu oro, Pai, para que o Senhor que conhece cada realidade aqui dos meus irmãos, o Senhor conhece o que cada família, o que cada irmão tem passado, tem vivido. Nada te é oculto. A minha oração, Pai, é que aquela família que está desfrutando de um tempo de paz, de um tempo de bonança, que essa família não se desvie do Senhor, que ela permaneça reconhecendo o Senhor, dependente do Senhor, amando, honrando, respeitando os teus princípios, querendo realmente te adorar cada vez mais. Mas, Pai, aquela família, aquele irmão que está passando por um tempo de escassez, que não tem nem solução, não sabe para onde ir, que está em guerra, está em luta, está cheio de dúvidas. Pai, eu oro para que o Senhor, que é o Deus que guerreia por nós, o Senhor que é o Deus que nos conduz em vitória. Pai, eu oro para que o Senhor traga sabedoria, traga direção, traga livramento, abra portas. Que o Senhor coloque fim a esse tempo, que esse irmão, que essa irmã, que essa família não desista de permanecer na Tua presença. Que essa família não desista, Senhor, de caminhar em Teus caminhos, de honrar o Senhor, de depender do Senhor. Porque o Senhor é o nosso contentamento, o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa resposta, o Senhor é o nosso livramento. Davi só chegou nesse tempo que o Senhor permitiu que ele chegasse, porque o Senhor estava com ele. Pai, o Senhor está com a gente. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos conduza e que em todas as estações nós venhamos a honrar o Senhor. Que em todas as estações o nosso amor por Ti não diminua. Que a nossa dependência, que a nossa devoção permaneça intensa diante do Senhor. Pai, que a gente não jejue apenas nas crises, que a gente não adore apenas nas crises, mas que a gente viva como um adorador, que a gente viva reconhecendo e amando a Tua presença em todo o tempo. Nós oramos isso, Pai, no nome de Jesus. No nome precioso de Jesus.